Vamos lá. Revisão rápida aqui do assunto bens em direito civil. Bom, bem, o que é o bem? Bem é o objeto direito da relação jurídica, enquanto a coisa é tratada como gênero. Então, o bem é uma espécie da coisa. Uma coisa que represente, logicamente, um interesse econômico, por isso, econômico ou jurídico, né? Por isso que é chamado de bem. E os bens podem ser compreendidos como coisas úteis, suscetíveis de apropriação e dotadas de valor econômico. Diferença entre coisa sem dono, coisa abandonada. Coisa sem dono, ela nunca teve um dono, nunca foi apropriada. Coisa abandonada, como o próprio nome diz, ela teve um dono, mas o titular abandonou ela, abriu mão dessa coisa. O que é o patrimônio no conceito de bens? Patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Então veja, patrimônios não são apenas bens e direitos, são também obrigações que possuem uma avaliação econômica, podem ser mensurados. Começando a classificação dos bens quanto à tangibilidade. Os bens podem ser corpóreos, que são palpáveis, digamos assim, têm materialidade e existência física, ou podem ser incorpóreos, que são abstratos, imateriais ou também chamados de intangíveis. Por exemplo, direitos, créditos, a propriedade, o penhor. Você não consegue tocar um direito. Você tem ele, mas você não consegue tocar. Já um cachorro, uma casa e um anel você consegue tocar. São exemplos de bens corpóreos. Continuando as classificações, temos aqui três grupos principais. Os bens considerados em si mesmo, os reciprocamente considerados e os bens públicos. A gente vai falar de um por vez. Começando pelos considerados em si mesmo, que é aquele que não depende de mais nada. Ele é examinado de forma isolada, pronto, acabou. A gente tem os reciprocamente considerados, que aí geralmente ele vai estar em função de outro bem, e os bens públicos, que vão ter uma função atrelada em relação à titularidade, que no caso vai ser, já adiantando, quando de titularidade do poder público em geral, né? De pessoas de direito público interno. Vamos lá. Começando a aprofundar agora os bens considerados em si mesmos. Ele tem várias classificações e a gente vai ver aqui uma por uma. Aqui já está trazendo o que é, mas vamos passar direto já para detalhar. Bens imóveis e bens móveis. Imóvel é aquele bem que não pode ser transportado sem que perca a sua substância, sem que a sua substância seja alterada. E aí, o que é que está envolvido nisso? No caso, o solo e a tudo que ele se incorpora, seja de forma natural ou seja de forma artificial, como a gente vai ver mais embaixo, e a própria qualidade do imóvel. A gente tem também as situações em que a própria lei determina que são imóveis e pronto, como é o caso da herança. Então vamos lá, começando pelos bens imóveis, eles podem ser classificados por natureza, por ascensão natural ou por acessão física. E por força de lei, a gente vai ver cada um desses aqui. Vamos lá, bens imóveis em relação à mobilidade. Por natureza, é o mais básico de todos. Pensa somente na natureza. No solo, no subsolo, no espaço aéreo. Um terreno ali, só o terreno e nada mais. Ou seja, é um solo que é um bem imóvel por natureza. Agora, um bem imóvel por acessão natural é o que decorre desse primeiro. Veja só, ele nasce da própria natureza. Ele é naturalmente incorporado ao solo, como uma árvore. Ou seja, o solo, somente o solo, é um bem imóvel por natureza, propriamente dito. Agora, por acessão natural, é uma coisa que nasce naturalmente como uma árvore. A árvore e os seus frutos, que vão acompanhá-lo. Aí a gente tem por acessão física ou artificial, ou seja, falou em artificial, vontade humana. É quando eu pego um solo e construo uma casa,
faço uma plantação, planto árvores, coloco torneiras e etc. Ou simplesmente por força de lei, que a lei simplesmente define que é imóvel e acabou. É o caso de direitos reais sobre bens imóveis. Então, esses direitos são considerados em si como bens imóveis, porque eles estão atrelados a, ao imóvel. O direito à sucessão aberta, ainda que o acervo hereditário contenha apenas bens móveis, é considerado, por força de lei, como um bem imóvel. Ou seja, regra geral do artigo 80 do Código Civil diz que são considerados bens imóveis, para efeitos legais, os direitos reais sobre imóveis e as ações que asseguram, e o direito à sucessão aberta. Então, isso aqui, por força de lei, é considerado um, um bem imóvel. Alguns mantêm o caráter de imóvel mesmo quando parecem ter sido separados do solo. É o caso, por exemplo, de você pegar uma casa inteira, colocar em cima de um caminhão e transportar. Se não alterou a substância dessa casa, se você vai pegar a casa inteira e recolocá-la em outro local inteiramente também, ela continua conservando a qualidade de bem imóvel. E tem também aqueles que são provisoriamente separados, mas vão ser reempregados. Por exemplo, você vai fazer ali um. O melhor exemplo acho que é esse das telhas mesmo. Você vai fazer um chamado retelhamento numa casa. Então retirou ali todas as telhas, colocou no chão, fez a limpeza, fez o que foi. Aquelas telhas, enquanto fora do telhado, elas continuam sendo consideradas bens imóveis porque fazem parte daquela casa que está ali e vão ser recolocadas. Agora, se essas telhas forem ser revendidas, destruídas, aí elas perderiam a qualidade de bens imóveis para ser bens móveis. A cerca viva, enquanto incorporada, também conserva a natureza. Então, basicamente, tudo que está ligado ao bem imóvel é também considerado bem imóvel. Tem que ter cuidado com as aeronaves e embarcações, que são bens móveis. Porém, para fins de hipoteca, elas podem ser associadas como bens imóveis. Então, vamos lá. Agora, bens móveis são aqueles que podem ser movimentados sem que se altere a sua substância ou a sua destinação econômico-social. Inclui bens que têm movimento próprio, que são chamados semoventes, e os que são removidos por força alheia. Vamos lá. Animais são bens semoventes, eles têm as patinhas dele e por livre vontade, entre aspas, eles se locomovem, são semoventes. Cuidado, carros e veículos automotores, embora móveis, não são semoventes. Por quê? Embora eles tenham ali uma força motriz própria, vamos pensar assim, vamos pensar que é necessário que alguém conduza ele. O carro não acorda de manhã, liga sozinho e sai, né? Alguém tem que conduzir, por isso eles não são semoventes. Característica dos bens móveis. Por natureza, aí, quando falar em natureza, a gente pensa na própria natureza. E vai lembrar do semovente, que são os principais exemplos, os animais. Mas não necessariamente natureza, só a natureza em si, como é o caso dos bens imóveis. Por quê? Porque a gente tem aqui também carros e celulares, que naturalmente eles eles têm uma função de se locomover de forma fácil, digamos assim, sem que perca a sua característica. Aí a gente tem os por força de lei e por antecipação. Por antecipação é simples. É simples. São bens que eram ou são incorporados a bens imóveis, mas pela vontade humana eles vão acabar sendo transformados em bens imóveis. Foi o caso das telhas do exemplo que eu dei, que seriam retiradas de um telhado e ser vendidas. Então, enquanto atrelada na casa, bem imóvel. Quando ela sai para ser vendida, bem imóvel. Isso é por antecipação. Árvores plantadas no solo, bens imóveis. Quando elas são retiradas para corte, se transformam em imóveis. As safras que ainda não colhidas, cuidado com isso, ainda não colhidas, mas já sendo negociadas, ou seja, já tendo uma destinação certa, se ela já está destinada, embora ali ainda no solo, mas já destinada a uma revenda, a um negócio jurídico, ela é sim considerada um bem móvel. Uma casa que é vendida para demolição, ou seja, você vai olhar aqui para a destinação dela,
se negociou e essa negociação vai perder a qualidade de imóvel, pronto, bem móvel por antecipação. O negócio, e por que por antecipação? Porque naquele momento ali, a olho nu é bem imóvel, mas por conta desse negócio que foi feito, a gente antecipa o efeito e considera que é bem imóvel. E por força de lei, que a gente tem aqui as energias com valor econômico, tem os direitos reais sobre bens móveis, lembrando que se for sobre bens imóveis é considerado imóvel, direitos pessoais de caráter patrimonial, ações, etc. Também são tratados como bem imóvel o direito de propriedade industrial e o direito autoral. Basicamente, o direito que vai ser considerado imóvel é só sobre o próprio imóvel. Materiais de construção. Antes de serem empregados na obra, são móveis. A partir do momento que eles são incorporados à construção, tornam-se imóveis. E, repetindo aqui o exemplo, quando eles retirados provisoriamente para a reincorporação, continuam imóveis, já que eles vão ser recolocados no respectivo imóvel. Agora, se retirado para demolição, por exemplo, ou venda, nesse caso seria a qualidade, ele teria uma nova qualidade, sendo essa última de bem móvel. Fungível e infungível. Aqui, basicamente, fungível é aquilo que você consegue trocar pela mesma coisa. Lembra sempre do dinheiro. Então, ó, quando você consegue substituir por outro da mesma espécie, qualidade e quantidade. Dinheiro, que é o melhor exemplo, uma maçã, uma saca de arroz, um livro comum. Agora, cuidado, tudo isso aqui pode ser individualizado. A partir do momento que você individualiza, perde a qualidade de bem móvel. Aliás, de bem fungível, né? Por exemplo, um livro comum é um bem fungível, você troca por outro livro da mesma qualidade. Agora, um livro comum que é autografado por alguém que tem uma certa importância se transforma em um bem infungível. Então, o bem fungível é aquele que não pode ser substituído por outro com as mesmas características. E um detalhe nisso aqui, ó. Todo imóvel e uma pintura formosa são considerados bens infungíveis, ainda que seja, imagine 10 apartamentos, todos no mesmo local, com a mesma planta, o mesmo tamanho, o mesmo valor, o mesmo tudo, ainda assim são considerados infungíveis. Um detalhe importante aqui, ó. Para ser um bem fungível, tem que ser um bem móvel, bem móvel, bem móvel. Se for um bem imóvel, ele é infungível. Então, vou melhorar aqui. Vamos lá. Frases importantes. Todo bem imóvel é infungível. Todo bem fungível é móvel. Importante. Isso aqui é importante. Tá, então, lembrando que também um bem inicialmente fungível pode se tornar infungível por vontade das partes ou pelas circunstâncias, como é o caso do livro. O livro comum e suscetível é substituível, logo é fungível. E o mesmo livro autografado, com valor sentimental, torna-se insubstituível. Todo bem imóvel é infungível, ainda que se comparem a mesma coisa. Né? Isso aqui, ó, o comodato é o empréstimo de um bem infungível. O mútuo é o empréstimo de um bem fungível. Então, quando eu empresto um carro, eu estou realizando um comodato. Quando eu empresto dinheiro, eu estou realizando um mútuo. Consumíveis e inconsumíveis. Consumível é aquele que a utilização vai importar na destruição imediata da própria substância, como alimentos, produtos, etc. São consumíveis em sentido jurídico. Os bens destinados à alienação. Ó, isso aqui é importante. Por quê? Os bens destinados à alienação. Uma camisa exposta para venda, ela, por natureza, se você olhar a própria camisa em si, ela não vai ser consumível, porque você vai usar várias vezes. Mas, em relação a esse sentido jurídico, de ela estar exposta à venda, e a partir do momento que ela é vendida, ela não está mais à disposição para venda,
Logo, ela é consumível, nesse sentido jurídico da coisa. Então, ó, embora não seja destruída pelo uso imediato, mas ela torna-se consumível pela destinação comercial, até porque ela depois vai ficar indisponível para esse mesmo negócio. E os bens inconsumíveis são aqueles que você deteriora, desgasta, mas ele continua ali. Roupas, carros e imóveis. Divisíveis e indivisíveis. Divisíveis podem ser fracionados sem alteração da substância. É a questão de um grande terreno, lotes e sacos de cereais, enfim, tem vários exemplos que são bem fáceis. Agora, indivisível é só você pensar assim: se eu dividir isso aqui, vai continuar servindo para alguma coisa? Por exemplo, eu posso dividir um carro no meio, eu posso dividir um animal no meio e ele continuar mantendo as características de um animal, de um semovente? Não. Por quê? Essa divisão vai perder o seu valor funcional. Logo, o bem indivisível é aquele que, se eu mexer nele em relação à divisão, ele vai perder juridicamente o valor, a importância, enfim. Agora, um bem pode se tornar divisível. Aliás, um bem divisível pode se tornar indivisível por determinação legal ou por vontade das partes. Nada impede que um negócio jurídico seja firmado entre um bem divisível, mas as partes considerem que aquele respectivo bem, objeto do negócio, é um bem indivisível, ou seja, ele não pode ser divisível. Um exemplo disso é a herança antes da partilha. Você não pode dividir a herança antes da partilha. Logo, a herança antes da partilha é um bem indivisível. Servidões prediais, terreno inferior à metragem mínima legal, ou seja, se você tem um limite inferior, abaixo daquele limite inferior é considerado indivisível também. Continuando aqui, bens singulares e coletivos. Bens singulares são considerados a partir da sua individualidade. Então ele tem uma autonomia em relação aos demais. Já os bens coletivos não. Você tem que considerar ele como um todo. Ou seja, uma peça de um carro. Se eu vou numa loja de peça e está lá a peça de carro, ele é um bem singular. Mas a partir do momento que pega essa peça e introduz no sistema de um veículo, aí passa a ser um bem coletivo, porque a importância dela vai estar relacionada àquela junção ali de elementos que se constitui o carro. Então, os singulares, eles podem ser simples ou podem ser compostos. Qual a diferença? Os simples estão ligados naturalmente. É o caso de uma árvore, de um animal, ou seja, ele nasceu assim. Ele nasceu, ele não foram ligadas as peças. Pega o braço cria o braço. Não, aí é o Frankenstein, né? O Frankenstein que seria. Mas uma árvore, um animal são singulares simples porque foram assim ligados de forma natural. Agora, um singular composto, assim ele foi interligado por conta da ação humana, como um avião, um carro e uma casa. Então, as partes formam o bem final, que é o exemplo de uma peça de carro. Ou seja, a peça do carro é um bem singular que, quando se é colocado no conjunto todo de um carro, é considerado um bem composto. Em resumo, só tem valor quando está integrado ao todo. Para mim, o carro é útil. Só a peça na minha mão não serve de nada. O que é que eu vou fazer com a roda, né? Colocar na cabeça. A diferença prática está na possibilidade de negociação das partes dos bens compostos, possibilidade essa que não se apresenta da mesma forma nos bens simples. Bens coletivos são vários bens agregados, unificados, tratados como uma única coisa, como o carro, né? E a partir desse conceito, a gente chega no conceito de universalidade. Ou seja, em relação aos bens compostos, singulares compostos, a gente chega no conceito de universalidade, que pode ser de fato ou de direito. Quando fala que é de direito, é que é por força de lei. Exemplo, massa falida, espólio e patrimônio. O patrimônio, como eu falei, é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Eu sei que ali vão ter vários bens individuais que a gente pode individualizar.
cada um. Mas quando eu falo de patrimônio, eu estou falando do todo. A herança, eu estou falando do todo. O espólio, eu estou falando do todo. A universalidade de fato é quando eu pego meus bens e junto. Por exemplo, eu pego vários bens e monto uma empresa. Então, essa universalidade dos bens que eu juntei ali é chamada de fato, porque é a minha empresa, fui eu que fiz isso, não foi a lei. É a vontade de alguém. É o caso de um rebanho, é o caso de uma biblioteca. Ou seja, são bens ali unidos pela vontade humana. O estabelecimento empresarial é a universalidade de fato, é a junção dos fatores de produção, digamos assim. Bens reciprocadamente considerados. A gente vai ter o bem principal e o bem acessório nesse conceito. A importância vai ser essa. O bem acessório depende do bem principal e, em regra, vai acompanhá-lo. É o que a gente chama de princípio da gravitação jurídica. O bem acessório sempre acompanha o principal. Já o bem principal, ele existe de forma independente e autônoma, não depende de outro bem para existir. Então, a natureza e o destino do acessório vai seguir o principal. A ideia é que o bem principal existe por si só, de forma concreta ou abstrata, enquanto a existência do bem acessório pressupõe a existência de um bem principal. Assim, na negociação do principal, geralmente o bem acessório acompanha ele. Por exemplo, quando eu vou doar um carro, é coerente que as rodas e os volantes sigam junto a ele, né? Ao vender a casa, as portas, as janelas, etc. O que constitui o básico daquilo ali. Agora, tem que fazer um paralelo disso aqui com as pertenças. As pertenças são ali os acessórios que até se parecem com bens acessórios, mas não, veja, eu falei acessórios, não falei bens acessórios. São certos acessórios que melhoram a utilidade, mas não são elementares daquele bem principal. Então, as pertenças não constituem parte integrante do bem principal e não se submetem à gravitação jurídica, em regra. De forma que, quando eu vendo o bem principal, eu posso retirar as pertenças. E as pertenças, o que são? Elas destinam-se, de modo duradouro, a servir, melhorar, propiciar o uso mais apropriado ou a formosear outro bem. Melhores exemplos. Um trator mantido na fazenda, ou seja, se eu vendo a fazenda, eu levo o trator comigo, eu não vou deixar lá. Kit multimídia, caixa de som, adaptadores, um ventilador de teto, os móveis de uma casa, a mobília, né? Um quadro de pintura. Então, aquilo que está no interior, ou seja, eu vou vender uma casa. Uma porta da casa é um bem acessório. Ela acompanha a casa, até porque ela é essencial a esse bem principal que é a casa. Agora, o sofá não. O sofá é uma pertença. É uma pertença. Né? Então, na alienação do principal, as pertenças não acompanham. Na venda de uma casa, as benfeitorias acompanham o imóvel, que aqui já é outro conceito de benfeitorias que a gente passa já. Mas móveis, TV, cama, barababá, que são as pertenças, não acompanham. Por quê? Porque não segue o princípio da gravitação jurídica. Partes integrantes compõem o bem principal e, enquanto não separadas, formam ele como um todo. Como, por exemplo, lâmpadas de um lustre, lentes de uma câmera, etc. São bens bem propriamente acessórios, né? Vamos agora para os frutos e os produtos. A grosso modo, um produto, quando eu retiro de um bem, ambos vão estar atrelados a um bem principal. Mas, quando eu retiro um produto de um bem, eu, de certa forma, retiro também um pedaço do bem principal. Vamos pensar assim. E quando eu retiro um fruto, o bem principal se conserva. Exemplo. Se eu retiro ovos de uma galinha, ovos que foram ali postos pela galinha, isso é um fruto da galinha. Por quê? A galinha não vai perder um pedaço dela, porque eu levei os ovos. Agora, se eu mato a galinha para fazer um galeto, isso é um produto, porque a galinha já era, né? Então vamos lá. Frutos são bens acessórios originados periodicamente, forma periódica, do bem principal.
sem que a sua retirada lhe cause diminuição da substância. Ou seja, são periódicos separáveis e podem ser retirados que a coisa principal não vai diminuir. Aí agora a gente vai classificar quanto à origem. Pode ser natural, por quê? Natural, porque decorre da natureza. Exemplo, fruto de uma árvore. Pode ser industrial, que aqui vai decorrer da ação humana ou da ação industrial. Por exemplo, pães de uma indústria. Quando uma indústria, no exercício do seu trabalho, ela fabrica pães, ela vai continuar sendo uma indústria. Logo, é um fruto da indústria. E aqui civis decorrem de direitos civis, digamos assim. Decorrem da utilização da coisa por terceiros. Isso aqui já caiu em prova de alto nível. Por quê? Os juros, os aluguéis e os rendimentos são frutos civis. São frutos e são civis quanto à sua natureza. Por quê? Porque quando, por exemplo, uma pessoa aluga um imóvel e paga o aluguel, esse valor do aluguel é fruto dessa relação jurídica do aluguel, né? Mas o imóvel continua do mesmo jeito. Então é um fruto, não é um produto. E quanto à classificação, é civil, porque é entre o negócio entre civis. Pense assim, fica fácil de lembrar. Mesmo modo dos rendimentos, o principal continua lá conservado, assim como os juros. Aí agora, a gente falou quanto à origem, vamos falar quanto ao estado do fruto. A gente vai ter os pendentes, que pendentes são aqueles que ainda estão ligados ao principal, não foram destacados nem colhidos. O que é que tem que lembrar no pendente? Eles estão lá, mas devem continuar lá. Por quê? Eles ainda estão amadurecendo, estão se desenvolvendo. E aqui eu já vou pular para o percipiendos, que é o que mais confunde. Veja só, o percipiendo é o contrário. Ele está apto a ser colhido, mas por algum motivo ele não foi colhido. Ele está ficando podre. Então eles deveriam ser colhidos, estão prontos, mas não foram. Então o pendente está lá, deixa lá o pendente. E o percipiendo já era para ter tirado. E os percebidos ou colhidos é aqueles que já foram retirados. Então a partir do momento que eu retiro a fruta da árvore, esse é um fruto colhido ou percebido. Estante. Aí eu penso assim, são colhidos e armazenados na estante. Por quê? Porque eles foram colhidos e estão atualmente armazenados. É como se fosse uma consequência dos percebidos ou colhidos. E os consumidos, como o próprio nome já diz, foi retirado e já não existe mais, porque foram consumidos. Já os produtos, eles são extraídos do principal com a diminuição da sua substância. Por exemplo, metais extraídos de minas e de petróleo. E para lembrar disso aqui, eu gosto de pensar assim. Geralmente os produtos são oriundos de, por exemplo, combustíveis fósseis. É aquilo que você está esgotando, que quando você usa ele vai se acabando. O boi fornece frutos quando produz leite ou ele cria, ele não vai deixar de ser um boi, ele vai ser o mesmo boi. Agora, se você abate ele para fornecer carne, virou produto. Galinha fornece frutos a partir de ovos e filhotes. Então, o filhote do animal é um fruto. O animal abatido é um produto. Enquanto não separados, frutos e produtos acompanham o bem principal, porque eles são bens acessórios. Isso aqui vai ser objeto de estudo, inclusive, mais na frente. Separados ou não, também pode ser negócio autônomo de negócio jurídico. Benfeitorias. Benfeitorias é o bem acessório acrescido ao bem principal por meio de despesa ou obra. A gente vai ter 3 tipos: necessária, útil e voluptuária. Nomezinho chato. Tá, vamos lá. A necessária é aquela que realmente é necessária. Eu estou com o muro prestes a cair. Faço uma reforma para que ele não caia. Então, eu preciso manter ou conservar. Uma troca de telhado. Uma benfeitoria útil é aquela que não é necessária, mas ela melhora a facilidade de uso do bem. Não é luxo. É, por exemplo, um banheiro a mais, uma janela para ampliar a segurança, aumentar o tamanho do muro. Agora, a voluptuária é aquela destinada ao deleite, ao recreio.
Melhor exemplo, uma piscina. Então você não melhora a utilização habitual, o dia a dia. Você traz um luxo para o bem. Qual é a distinção especial que tem que ser feita aqui? A benfeitoria sempre decorre da ação humana. Então, se você tem uma melhoria em um imóvel por, por algo relacionado à natureza, isso não é uma benfeitoria. O acréscimo natural não é benfeitoria, ainda que aumente ali o valor do seu bem. Isso é o quê? Isso é uma acessão. Uma acessão, nesse caso, acessão natural. Agora, uma árvore frutífera que é plantada pela vontade humana pode constituir benfeitoria. Então, o que é que vai importar? É a ação humana. Ação humana para ser chamada de benfeitoria. Agora, se nasceu espontaneamente, acessão natural. Ok. E aqui é outra parte também que pega muita gente em questão de prova, que essa benfeitoria tem que ser feita pelo proprietário, pelo possuidor, pelo detentor. Por exemplo, o meu muro está quase caindo. Se ele cair, ele vai identificar a casa do vizinho. Se eu fizer uma reforma desse muro, isso vai ser uma benfeitoria necessária. Mas se o vizinho, com medo desse muro cair, ele mesmo vai por conta própria e faz essa reforma, como ele não é possuidor, ele não é proprietário, nem ele é detentor, isso não vai ser uma benfeitoria. Porque eu sou o proprietário, ele não é. Então, esses são pontos muito importantes aqui. Os exemplos podem variar conforme a finalidade do caso concreto. A identificação do tipo de benfeitoria é relevante para quê? Para fins de indenização, retenção, posse, locação e etc. E por aí vai. Regra geral, a gente tem que analisar se é de boa fé, se o possuidor é de boa fé ou ele é de má fé. Em resumo, se ele for um possuidor de boa fé, ele vai ter direito à indenização em relação às benfeitorias necessárias e as úteis, com a retenção do valor que foi gasto nelas. Agora, quanto às voluptuárias, se elas não forem pagas, você pode levantar elas quando isso for possível. Por exemplo, você pode levar a piscina de uma casa. Você colocou lá essa benfeitoria, se você for de boa fé, você pode levar. Agora, o de má fé, ele é ressarcido somente pelas necessárias. Ele não tem direito à retenção das úteis e também não pode levar a piscina, já trazendo aqui o exemplo. Então, ele não tem direito à retenção e também não tem direito de levantar as voluptuárias. Somente ressarcimento às benfeitorias necessárias, pronto e acabou. Para finalizar aqui e falar um pouco sobre os bens públicos, o que são bens particulares? São os bens que não integram a categoria de bem público. Acabou. Ou seja, pertence a pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Um bem público é aquele bem que pertence a pessoa jurídica de direito público interno, que é a União, o Estado, o Distrito Federal, o município, fundação, enfim, direito público interno. E ainda tem aqui, porque não está a letra de lei, mas ela fala em direito, em bem nacional, é um bem nacional. Talvez seja uma incorreção da lei. E agora vamos ver os exemplos. Aliás, as categorias. A gente tem os bens de uso comum do povo, que é aquele que pode ser utilizado por qualquer pessoa. Rio, mar, estrada, rua, praça. Detalhe, pode ser pago ou pode não ser pago. Isso não importa. Mas, se todo mundo tem acesso, é um bem de uso comum do povo. Um bem de uso especial é aquele que está sendo utilizado especificamente pelo poder público. Melhores exemplos são edifícios e carros destinados à funcionalidade do poder público. E o bem dominical é aquele que integra um patrimônio de pessoas jurídicas de direito público, mas não, assim, eles não estão sendo utilizados. Ele nem é um bem de uso comum do povo, nem é de uso especial. Ele tem uma classificação logo residual. E eles vão se aproximar dos bens particulares quanto à disponibilidade. Por quê? Porque eles podem ser alienados. E aqui esses exemplos caem em prova. Terrenos de marinha, terrenos vazios, terras devolutas, bens de estrutura privada e por aí vai.
Eles têm essa regra residual, como eu falei, e também se consideram bens dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, os quais se tenha dado estrutura de direito privado. Veja só, eu não lembro se eu errei ou se acertei, mas caiu uma questão que ela dizia assim: se consideram bens privados os bens pertencentes, tal, bens dominicais. Bens dominicais. Então, se tem estrutura de direito privado, ainda assim não é bem privado, é bem dominical. Tá? Os bens de uso comum do povo e de uso especial estão afetados a uma finalidade pública, ou seja, estão direcionados a uma finalidade pública. Portanto, eles são inalienáveis enquanto conservarem essa qualificação. E o que é a desafetação? É justamente você retirar a destinação pública, convertendo algum desses bens aqui em um bem dominical. E fazendo essa conversão, você pode alienar, né? Você pode vender, doar, etc. Podem ser alienados os bens dominicais e os bens de uso comum do povo ou especial que tenham sido regularmente desafetados, ou seja, desutilizados, digamos assim. Nenhum bem público pode ser objeto de uso capião, ainda que seja um bem dominical, nem esse pode ser. Um detalhe que cai em questão, que eu não sei se vai estar aqui, é que os bens da sociedade de economia mista, eles, enfim, de direito privado, né, eles podem sofrer uso capião, desde que não estejam ali em utilização de uma atividade, e uma atividade de prestação de serviço público. Vai estar aqui. Os bens da sociedade de economia mista, pertencentes a direito privado, né, em regra são bens privados e podem ser objeto de uso capião. A exceção recai sobre os bens afetados para prestação de serviço público essencial, especialmente quando a estatal atua em regime não concorrencial. E aqui uma jurisprudência que trata justamente disso.